Olá, muito boa noite. Está no ar o nosso Estação, direto pelo nosso canal 14 da Claronet, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, direto pelo canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro. Através da internet, você acompanha nossa Vale TV através dos aplicativos, do nosso site valetvplay.com, do portal valedosinos.org. E está rolando nossa live no YouTube, no Facebook e no Instagram para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa, que a gente está gravando ele no fim da tarde desta quarta-feira, 29 de abril. Esse programa que está indo ao ar nesse 1º de maio, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador. Muito boa noite, senhores telespectadores e internautas. Muito boa noite, nossa técnica aqui, o Juliano. Muito boa noite, nossos telespectadores e, sobretudo, os nossos parceiros comerciais, né? Os nossos apoiadores culturais, Activita. Quem tem uma rotina dinâmica e está sempre em movimento já conhece a Activita. Um conjunto de tecnologias exclusivas que incluem solados, amortecedores que reduzem os impactos do caminhar e palmilhas extremamente macias, além de tecidos e forrações altamente respiráveis. Para os compromissos do trabalho, para os treinos na academia, para a caminhada no final do dia, não importa a ocasião, com a Activita, você sempre vai dar o próximo passo com mais energia e muito mais conforto. Quer saber mais? Acesse agora activita.com.br. Universidade Fevale, referências impulsionam referências. Vestibular 2026, acesse graduacão.fevale.br. Ailus Viacred Alto Vale, a feira do negócio local da Ailus Viacred Alto Vale será nos dias 15 e 16 de maio no Fly Hub em Sapiranga. A gente se encontra lá, mais de 100 empreendedores, muita troca, muitos visitantes, todo mundo convidado para estar junto nesse momento. Concisa Construtora, há mais de 30 anos, construindo confiança e qualidade para realizar o seu sonho do primeiro imóvel. Mercator Feiras e Eventos, novas tendências em calçados e acessórios, vem aí o SIC. Dias 29 e 30 de junho e 1º de julho, nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo. Também na FENAC, no dia 9 de maio, Feira Bem Vestida, né? O maior encontro de brechós do Rio Grande do Sul. São mais de 100 expositores de brechós, são mais 50 operações de economia solidária, de gastronomia, nesse encontro aí que vai receber mais de 5.000 pessoas, mais de 25.000 peças de roupa. É a Feira Bem Vestida na FENAC no dia 9 de maio. JG Serviços, desde 1999, empresas e condomínios limpam, cuidam e protegem seu patrimônio com a equipe da JG Serviços. Muito boa noite, senhores membros dessa bancada. Abre para nós, por favor, Juliano. Juliano, por favor, abre para nós, olha só, uma bancada especial para a gente conversar nesse Dia do Trabalho, do Trabalhador, sobre os desafios que nós temos com os nossos trabalhadores, os desafios que o Brasil vem discutindo e que são importantes que a gente possa tratar aqui também com a nossa comunidade regional. Muita coisa por ser dita, por ser discutida, muita coisa sendo discutida no Congresso Nacional neste momento, e eu convidei uma bancada bastante eclética, representantes aqui de classes trabalhadoras, representantes do Partido dos Trabalhadores, para que a gente possa fazer um amplo debate. Bruno Lousada, representante dos sindicatos bancários, da diretoria sindicato, muito boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Frederico, boa noite a todos os ouvintes, a toda a bancada, muito feliz de poder estar aqui, poder representar essa classe de trabalhadores bancários e do sistema financeiro, por que não, né, que vem sofrendo aí mudanças dentro das legislações, que a formulação do trabalho vem muitas vezes trazendo prejuízos para a relação de trabalho, vem alterando o que se entende por ser um trabalhador bancário, e aqui disposto a contribuir para essa conversa. Fizemos recentemente um debate muito importante e que conseguiram de alguma forma reverter a situação, né? É verdade, nós tivemos aí nessa lógica de que as questões do trabalho estão menos assaltos, menos violência aparentemente, né? Segundo aí o discurso de algumas correntes,
não haveria necessidade de portas de segurança dentro do sistema de bancos, né? Copiando uma metodologia aí que acontece em muitas financeiras, onde não é verdade. Nós temos aí o risco de crimes virtuais, que também acontecem nos aplicativos dos bancos, acontecem dentro dos bancos, né, os golpes, a violência propriamente dita contra as pessoas, contra os clientes, contra as trabalhadoras, sendo presente. Nós tivemos aí um ganho, né, uma mudança, onde conseguimos preservar nas agências aí, com uma estrutura bastante completa, a exigência da porta de segurança, que traz bastante possibilidade de trabalho para os trabalhadores bancários, para os vigilantes, para a população que usufrui. E foi muito importante ter estado aqui. Aquela conversa realmente trouxe a atenção da cidade de Novo Hamburgo, e esse passo aqui, com certeza, ele vem a trazer mais ganhos agora com essa conversa, falando do Dia do Trabalhador, né? Eu agradeço. Acima do Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador. Acima do Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, porque existe aí uma tentativa, basicamente, de descaracterização, muitas vezes, quando a gente fala do dia 1º de maio, né? O dia 1º de maio, ele existe em memória uma situação muito trágica que aconteceu aí em outro país, né? Onde, em 1886, tivemos aí trabalhadores se organizando para tentar melhores condições de trabalho. E justamente uma das melhores condições de trabalho era a redução da jornada de trabalho para uma jornada de 8 horas, porque a jornada de trabalho anteriormente passava lá das 12 horas, né? E isso dialoga muito também com o que a gente vem conversando hoje em dia e com o fim da escala 6x1, que é trazer melhores condições de trabalho para os trabalhadores. Diminuir, né? Para 8 horas não quebrou esse país. Não quebrou o país. Provocar em relação a isso, provocar essa bancada em relação a isso, porque, claro, essa é uma das pautas que nesse momento se faz de uma forma muito ativa, muito intensa, né? Perfeito. Em algum grau até esquizofrênica. Muito boa noite, presidente do Sindicato dos Sapateiros de Novo Hamburgo. Quantos anos o Sindicato dos Sapateiros? 93 anos. Coisa linda. Muito bem-vinda, Jaquertal. Uma boa noite para todos e todas os ouvintes, né, que estão nos assistindo, essa bancada. Agradecer ao Rodrigo por mais uma vez já ter esse espaço aqui, né, por mais vezes. Agradecer imensamente aqui, além de serem meus companheiros, meus amigos, Bruno, Fufa, Lauro, que a gente está junto nas trincheiras aí da vida, dia a dia aí, dividindo esse espaço de luta e um segurando a mão do outro. Então é muito gratificante estar aqui num programa desses, e também quanto presidenta de um sindicato de 93 anos, que é o segundo mais velho aqui de Novo Hamburgo, né? Primeiro a gente tem a Construção Civil, que é um mês mais velho que o nosso, tá? Então, só para frisar aqui. Então, da importância dessa cidade, que já foi, né, e ainda tem como capital nacional do calçado, né? Esse trabalho, essa exploração, né? E a gente fala muito da redução da jornada sem redução de salário, porque isso é muito, muito, muito importante para a nossa vida, para a nossa saúde, para os nossos trabalhadores e trabalhadoras, né? E o fim da escala 6x1, eu como mulher, né, a gente pode dizer que ele é ruim para todo mundo. Para nós, mulheres, ele é 3, 4 vezes piores, a escala 6x1. Então, assim, a gente tem muito que conversar, né, Rodrigo? E esclarecer as pessoas que às vezes acham que não pertencem a esse mundo. Eu não trabalho. Acontece muito no setor do calçado, mas eu não sou da escala 6x1. Nós é 5x2. Não, nós somos 6x1. A gente compensa o sábado. A gente trabalha... São 8 horas e 48. Né? Isso, a gente trabalha durante a semana para não precisar trabalhar o sábado. Então, isso a gente tem em convenção coletiva. Mas nós somos, sim, sapateiros e sapateiras, somos da escala 6x1. Então, essa redução, e o que é mais importante, sem a redução de salário. Porque o que a gente ganha já é pouco, né? Então, para muitas mulheres solo que mantenham a casa sozinha com seus filhos, né? Fazendo uma escala de 6x1, né? Se for a redução, com a redução de salário, fica inviável, não tem como a gente sobreviver. Então é uma luta muito grande, a gente tem muito que debater aqui e fazer essa conscientização. E também esse 1º de maio, para falar não só do trabalho, da precarização e das lutas que tem, como o companheiro Bruno conversou, não é por nada que tem o dia 1º de maio, que é um dia para celebrar. Não, foi um dia lá que tinha a escala era de 14 a 16 horas.
Então, assim, passava mais de metade do dia trabalhando, né? Então, foram lutas. E se hoje a gente tem o que tem, tudo é através de luta. Nada caiu de graça. Então, essa redução de 44 para 40 e em 10 anos ela vir para 36, isso é uma luta de cada homem, cada mulher, cada trabalhador, sendo aposentado, sendo jovem, isso é uma luta nossa, que é para o nosso futuro, para garantir saúde, vida digna, para a gente poder passar com a nossa família, para a gente ter descanso, para a gente trabalhar menos adoecido, menos apodrecido, como eu digo, por uma linha de esteira. Numa empresa, a gente não adoece, a gente apodrece. Então, é essa a importância de abrir isso e dizer que sim, nós somos explorados e que o 1º de maio ele não é só um dia além da gente fazer reflexão de um feriado, né, nacional que está ali no calendário, mas ele também é para a gente relembrar o porquê. Muitas pessoas morreram lutando para que hoje a gente tenha o pouco que a gente tem, né? Que é o 13º, férias, nada disso veio de graça, tudo veio com muita luta. Então é isso, esse esclarecimento que a gente vem para as pessoas começarem, né? Muitos já conversam, já falam, mas entre si. Mas sem deixar de falar em momento algum, esse 1º de maio, a nossa grande bandeira também é contra o feminicídio. Porque não há vida digna, não há redução de jornada, não há saúde, enquanto as mulheres estão sendo mortas simplesmente pelo fato de serem mulheres. Então, para a gente começar a mudar esse mundo machista, ele vai demorar um pouquinho ainda, mas a gente tem que começar com a criação dos nossos filhos, começar, né, Fofa, quando eu disse, nas rodas de conversa de homens, no jogo de futebol, né, quando estiver jogando ali videogame, a gurizada ali, homens também conversem sobre isso, porque a gente sempre diz, eu conheço, todos nós mulheres conhecemos alguma mulher vítima de violência. Engraçado, se tu perguntar para os homens, ninguém tem um amigo que bate na mulher. Ninguém tem um amigo que espanca a mulher. Então é isso para a gente começar a se questionar e fazer essas conversas nas nossas rodas, na nossa família, no nosso meio, no nosso movimento sindical, político, e fazer essa conversa de que tenha isso, de que mulher, ela não é mercadoria, o respeito e a vida da mulher. A mulher, ela é dona do seu corpo e quando ela decide terminar uma relação, ela não pode ser morta por isso. Os filhos dela não podem ser mortos por isso, por uma vingança. Então, isso é muito grave. A gente já perdeu 28 mulheres só aqui no Rio Grande do Sul esse ano, que é um fato extremamente Rio Grande do Sul, assim, tá vergonhosamente, né, no topo, assim, lá em cima, né, de assassinatos de mulheres, que é o feminicídio, que é a morte dessas mulheres, são matadas simplesmente pelo fato de serem mulheres, por serem vistas como serem submissas, como serem mercadorias, como ser um pertence dos homens que têm esse direito, acham que têm o direito de tirar a vida da mulher. Então a gente tem muito que conversar, né, Rodrigo? Tu acabou de citar o nosso outro companheiro aqui dessa mesa, muito bem-vindo, representante do Partido dos Trabalhadores, aliás, que propôs a aceleração dessa discussão da jornada 5x2 no Congresso Nacional, né? Já tramitava lá lentamente, o presidente Lula deu uma agilizada nessa discussão aí. Fufa Azevedo, muito boa noite, muito bem-vindo. Muito boa noite, meus parabéns em primeiro lugar a todos os trabalhadores e trabalhadoras que nos acompanham. E eu gosto de esclarecer, quando eu digo trabalhador e trabalhadora, eu também estou falando com um microempresário, pequeno empresário, né, gente que eu conheço que tem um CNPJ e trabalha 14 horas por dia, 18 horas por dia, 6 até 7 dias por semana. Né? Nós não podemos considerar só trabalhador quem tem ali a carteira assinada, né? O sentido do trabalho, né, é basicamente, na minha concepção, é a pessoa que vive do seu trabalho e não de explorar os outros, né? Que pega junto, que faz as coisas, e eu acho importante fazer essa diferenciação, não fazer essa diferenciação, na verdade. Cumprimentar com muito carinho meu querido amigo Bruno, tem 2 metros de altura, mas eu chamo carinhosamente de Bruninho, né? A Jaque, que é uma irmã que a vida me deu, e o Laurinho aqui, que eu também conheço quase a minha vida toda. E a ti, Rodrigo, querido amigo. Quando eu vi uma sequência de notícias de jornal que vinham assim, abolição da escravatura, vai acabar com o Brasil. Até do voto feminino, assim, que era um retrocesso, né, para os setores conservadores.
13º, acabar com o Brasil. Férias, acabar com o Brasil, né? A redução, como vocês já falaram, da jornada lá atrás, e acabar com o Brasil. Não acabou com lugar nenhum e não tem nenhum país que seja humanamente desenvolvido, porque uma coisa é o país ter uma grande economia, que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Outra coisa é ter qualidade de vida para o seu povo. Aí nós vamos olhar mais para a Europa, para outros países, para outros tipos de cultura e especialmente relacionado ao trabalho, onde as pessoas valem mais e as coisas custam menos. E essa é uma evolução. Quando a gente fala que sonha que o Brasil seja um país de primeiro mundo, a gente está falando de qualidade de vida para as pessoas. Não é de mais dinheiro exatamente. Claro que mais dinheiro é importante e, é claro, para dar um exemplo, o salário mínimo deveria ser R$3.000, R$3.500, R$4.000, né? Não sei. A isenção do imposto de renda, que zerou para quem ganha até R$5.000, deveria zerar pelo menos para quem ganha até R$8.300, para tirar todos os aposentados, né, dessa conta e fazer como se faz nos países capitalistas desenvolvidos, taxar muito mais quem ganha muito mais. Não é uma receita nova essa coisa de trabalhar, por exemplo, 5 dias e ter 2 míseros dias para todo o resto da vida, né? E a gente lembra, nós moramos aqui em Novo Hamburgo, todos nós, mas imagina as pessoas que moram em São Paulo, né? No Rio de Janeiro, que levam 2 horas, até 3 horas e meia para ir, mais 2, 3 horas e meia para voltar do trabalho. Pelo amor de Deus, gente. Isso é algo muito próximo da escravidão. E nós precisamos olhar nessa perspectiva, tendo responsabilidade, é claro, com a economia, porque se a gente não cuida da economia, não tem como cuidar das pessoas. Isso é verdade. Nós não podemos ignorar esse aspecto. Mas nós que estamos propondo a redução da jornada de trabalho de 6x1 para 5x2, temos absoluta convicção que isso fará bem para a economia e não mal. Isso vai distribuir mais renda, vai aumentar o emprego, né? E, portanto, distribuir mais renda. Então, começamos assim o nosso primeiro de maio aqui comemorativo, mas como a Jaque disse, né, uma data acima de qualquer outra coisa, também para a gente pensar, também para a gente continuar lutando as boas lutas. Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Lauro Amaral, muito boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Fufa, boa noite aos telespectadores, aos nossos amigos sindicalistas aí dos bancários, Bruno e a Jaque do Sapateiros. Na verdade, essa pauta aqui hoje é a nossa prioridade, na verdade, é a redução de jornada e o fim da escala 6x1. A gente já vem há tempo com a Confederação Nacional dos Metalúrgicos trabalhando nisso. A gente nunca desistiu. Lá atrás a gente teve quase lá e não conseguimos, né? Então agora a gente voltou. E hoje o que é que nós temos? Né? Nós temos 2 PEC. Né? A PEC da Érica Hilton, que defende o 4x3. Temos a PEC do Reginaldo Lopes, que defende as 36 horas, redução para 36 horas, escalonado, né? Trabalhando numa escala até em 10 anos para tornar 36 horas. E uma grande notícia que tivemos, né, foi passar na CCJ, né? E agora vai para a comissão especial, está sendo instalada hoje, né? Onde nós temos o presidente vai ser o Alencar Santana, né, deputado PT da Bahia, e o Léo Prates, que é dos republicanos, não parece, da Bahia, o outro é de São Paulo, na verdade, né? Então, acho que, na verdade, a gente tem tudo para trabalhar nessa questão da redução de jornada, porque a gente, na verdade, defende reduzir jornada, não é só significar reduzir jornada, né? É emprego com qualidade, porque a gente tem estudos aí, pela Unicamp, tudo aí, que mais de 21 milhões hoje trabalham em regime acima de 44 horas. Né? Trabalham em cima de 44 horas, mais de 500 mil pessoas afastadas por auxílio-doença, acidente de trabalho,
né? Então, porque isso é um excesso de cargas, assédio dentro das empresas, né? Então, isso é uma grande verdade. Então, a gente trabalha por isso. E 71% da população hoje defende o fim da jornada 6x1. E 65% defende a redução de jornada de trabalho sem redução de salário. A gente, agora no 1º de maio, no Rio Grande do Sul, a gente está em 5 frentes, na verdade, né? Em cima, especificamente, quase em cima disso aí. Claro, tem a questão do feminicídio também, que é importante. E o que vem acontecendo, não só aqui, no Brasil todo, é impossível, não tem como o cara deixar fora, mas a prioridade hoje, na verdade, é a redução de jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. Eu vejo os comentários dos empresários, que nem tu diz, a choradeira é sempre a mesma, né? Lá atrás dizia que quebrar as empresas, né? Vai quebrar a empresa. Quando é que vai quebrar a empresa? Não tem como quebrar a empresa. Então vai gerar até mais emprego. A expectativa é de que há 4,5 milhões de emprego, né? Hoje a gente entregando, o trabalhador ainda tem dúvida, a gente entregando, a gente está panfletizando todas as empresas, né? A gente está em campanha salarial, daí a gente aproveitou e já está entregando o convite para Porto Alegre, né, pro Dia do Trabalhador. E aí, um cara chegou e parou para mim, Lauro, não sei, cara, eu acho que o cara tem que trabalhar mais, ele disse. Daí eu disse assim, cara, eu disse assim, mas tu quer trabalhar mais? Então faz o seguinte, vai lá no teu patrão e pede para voltar para as 48 comer salário. É possível, cara, não tem como, eu disse para ele, cara. Aí eu disse assim, a saúde do trabalhador, onde é que tá? Daí ele assim, pior que eu tô. Aí tu imagina. É que eles têm dúvida ainda. Mas eu acho que para isso, para isso a gente, eu acho que um pouco é a questão do medo do desemprego, assim, que a direita vai trabalhando isso na mídia, né, que vai gerar desemprego, assim, então ele fica meio em dúvida, mas pode ver pela pesquisa que não é realmente, né, isso. Então, a gente é uma oportunidade boa da gente falar nisso, é um assunto bom de falar no momento, né? Então, estão aí, né? Acho que é a principal pauta de discussão do Brasil hoje, sobretudo quando a gente pensar no trabalho, essa é que está posta na mesa, né? Sim. Se a gente olha para ela, é evidente também que uma pauta sempre premente é discutir a qualificação do trabalhador, né? E acho que cada um de vocês, nos seus sindicatos, oportuniza momentos como esse, tem vários programas fazendo isso, né? Tem gente procurando essas oportunidades de qualificação, vocês enxergam as pessoas buscando ser mais qualificadas para buscar um emprego melhor, para se posicionar melhor? Rodrigo, sim, a gente acaba verificando, né, essas mudanças tecnológicas que vem acontecendo, vem forçando algumas adaptações no segmento bancário, né, e gerando alguns desafios, porque os bancos vêm numa linha de digitalização. E muitos segmentos vêm nessa linha, na verdade, de uma prestação de serviço meio que automatizada, né, por robôs, por essas tecnologias. É isso, né? Bastante preocupante pela redução, na verdade, da qualidade do serviço prestado, do trabalho em si, que muitas vezes se esvai, né, nessa tentativa empresarial. E eu falo empresarial, né, a gente citou aqui pequenos empresários, mas aqui eu estou falando de grandes, né, conglomerados, né, que, na verdade, não estão recebendo uma demanda da sociedade. A sociedade quer ser bem atendida, quer ter um funcionário atendendo, resolver o seu problema. Agora, existem metodologias de maximizar lucros, que seriam ferramentas que automatizam esse atendimento, tanto que nós acabamos verificando o número de reclamações de serviços, de golpes prestados, né? Quando você acaba pegando os índices do Banco Central, por exemplo, a empresa com maior índice de reclamações no Banco Central, já que o meu segmento é banco falando, é o C6 Bank. É este banco especificamente, que é um banco que não tem uma agência física. É tudo digital. Porque você fica refém de um sistema onde você não tem a quem recorrer, né? Então, é uma crítica que se faz à importância de ter sistemas. Existem os bancos com a rede de agência também com problemas, né? Que aí vai muito também da metodologia do não atendimento, forçando a digitalização. É uma digitalização forçada, né? Não é necessariamente algo que a comunidade vem buscando, né? Trazer. E falando dos trabalhadores, dos bancários, dos sapateiros, dos metalúrgicos, né? Os trabalhadores, eles também são consumidores. E quando a gente fala da redução da carga de jornada de trabalho, né? Hoje, quando você tem um tempo livre, o que você faz? Consome. Gente, se você tem um dia de folga, que é o teu domingo hoje,
Nesse dia, você vai no mercado, você compra, aproveita e faz suas compras. Isso tem 2 dias. Gente, o trabalhador, o aumento do salário do trabalhador, ou o aumento da folga em termos de um dia mais de descanso para o trabalhador, aumenta o consumo. E quando a gente vê isso muito bem em dezembro e janeiro. Quais que são os maiores períodos de vendas do comércio? Nós não temos lá em dezembro aquele ranking que é feito, quanto foi vendido no Natal, quanto, né? É sempre exacerbado isso na mídia, né? O quanto que foi feito de venda. Por quê? Porque as pessoas estão podendo ter um tempo de consumir isso nas suas férias ou nas férias coletivas que as empresas têm. Então, esse dia a mais de descanso, ele é um dia que também fomenta lucro, né? O trabalhador, e a redução da jornada de trabalho, né? Ou, enfim, o fim da escala 6x1, sem redução de salário. E isso passa, pegando em segmentos diferenciados, pelos horistas. Essa é uma situação que aconteceu recentemente. Nós estávamos com o deputado Miguel Rosseto aqui, e isso foi levado. É importante que os horistas seja pensado isso, para que não aconteça a redução também. Então, é realmente muito complexo esse tema e muito importante, pois isso vai impulsionar tanto nas questões econômicas, porque você acaba tendo mais pessoas aptas a poder consumir por um período de tempo, e também, como o Lauro trouxe, na questão dos riscos psicossociais. Porque hoje um grande fator do adoecimento nosso é o alto volume de trabalho que muitas pessoas acabam sendo submetidas, corriqueiramente, múltiplos trabalhos, né? Nós temos atualmente a NR1, que é uma atualização das normas regulamentadoras para redução dos riscos psicossociais, que as empresas, como nos casos bancários, têm que passar a ter a responsabilidade sobre seus funcionários. Porque o grau de exigência, né, a ganância pelo lucro exacerbado, em detrimento da saúde dos trabalhadores, prejudicam toda a nossa comunidade. Quando a gente pensa em postos de saúde, nas medicações, muitas vezes que é necessário ser fornecida. Então, a sociedade tem um prejuízo com esse adoecimento. Alguém está se beneficiando, um segmento se beneficia, lucra muito, em detrimento do Estado ter que gastar mais com remédio, mais com outras facetas, né, frente à sua vontade individual de lucrar. Então, realmente é um ganho muito importante para a sociedade, para a comunidade, para o país, a redução da jornada de trabalho um dia a mais, e felizmente estamos tendo condições de fazer isso. Eu não queria misturar muitos assuntos, mas eu preciso... Não, mas essa pauta é aberta, né? É preciso fazer isso. Porque a gente tem um exemplo aqui do lado. A gente tem a Argentina. E o nosso país, há muitos anos, a partir ali, muito do governo do presidente Lula, quitou a sua dívida com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que fazia a gente fazer arroxos na Previdência, tentando privatizar. Sempre quando a gente tem dívidas internacionais, forças internacionais tentam forçar o país a abrir mão da saúde pública, abrir mão de serviços de educação federal. Por quê? Porque a gente tem que pagar uma dívida com um agente internacional. E a gente quitou. Então a gente não tem que voltar a ser refém desses agentes que tentam entrar aqui, né, no nosso país ou na nossa região. Agora a gente tem vários países laterais ao nosso, Argentina, Paraguai, Colômbia, que têm dívidas internacionais. E a Argentina é um exemplo do que vem acontecendo, aumentando a jornada para 12 horas, tentando pagar o salário com comida. Não passou isso. Mas a jornada de trabalho lá foi aumentada, o prejuízo nas férias. Isso por quê? Porque esse país, a Argentina, tem dívidas internacionais com o FMI. Então, agentes externos fazem arroxo neste país porque ele deve. E o Brasil, como alguém que não tem dívidas, tem que ter capacidade de gerir a sua própria população e pensar no bem da população, muito como o Fufa falou, estado de bem-estar social, né, que está em perigo na Europa. Né? A gente vê tentativas, né, do Estado lá gastando mais com guerras, nós temos aí esses armamentos. Estou misturando um pouco de assuntos, mas acho que é importante porque isso tem a ver. Tá tudo conectado, porque o Estado gastando mais com guerras, que é a defesa, o orçamento de defesa. Agora, o único país que tem uma pasta de ataque de guerra, a gente sabe qual país que é. Enquanto a gente tem que se defender de quem? De quem ataca. Olha que absurdo, né? A gente tem que gastar dinheiro com bomba, que é mercadoria no entendimento de dinheiro, em vez de gastar dinheiro com saúde, educação, segurança das populações. Não podemos. A gente quer um país tranquilo, a gente quer fomentar negócios, vendas, a gente quer realmente indústrias fortalecidas aqui e não ficar gastando dinheiro com guerra. Vamos gastar dinheiro com a nossa população, com a nossa saúde. 100 bilhões os Estados Unidos já gastaram na guerra do Iraque,
talvez isso justifique, porque é dinheiro público, né? Dinheiro das Não é? pessoas, né? Talvez por isso justifique a popularidade tão embaixo do presidente lá, né? Mas boa provocação que tu traz, e eu tenho algumas provocações para fazer para vocês. E compensação para o empresário, porque também a gente tem diferentes empresários, né? Eu imagino que se a gente for falar dos grandes players do mercado financeiro, a gente está falando de um público. Se a gente for falar da pequena fábrica de calçado, que emprega 5, 10, um ateliê, né? Se a gente for falar do metalúrgico, a gente está falando, o Fufa lembrou dos pequenos e médios, que empregam 1, 2, 3, 5 pessoas, que vão ter que talvez ter mais 1, 2. Algum tipo de compensação? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Inovação não é tendência pronta, é intuição afiada. É sentir o movimento antes que ele vire coleção. É decifrar comportamentos antes que virem desejo. A primavera-verão começa muito antes do calendário. Ela nasce da leitura do tempo, da curadoria certa e da coragem de escolher o novo. É por isso que o SIC acontece na hora exata e traz materiais mais leves, cores pensadas para o calor real, design com forma, conforto e intenção comercial. SIC 2026. Lançamentos de primavera-verão em calçados e acessórios, nos pavilhões da FENAC, em Novo Hamburgo. SIC. Moda é o nosso negócio. Quando eu decidi ir além, procurei quem acreditasse que eu poderia ser, viver e fazer diferente. Consegui muito mais do que eu imaginava. Até porque eu não queria me conformar em ser igual a todo mundo. Eu queria ser uma referência na minha área. Para isso, eu precisei mais do que conhecimento. Eu precisei me conectar com quem fizesse a diferença de verdade. Referências impulsionam referências. Vestibular 2026, Universidade Fevale. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. A Concisa já atua no mercado há 30 anos, construindo lares com ótima qualidade. Já entregou mais de 2.100 unidades. Nós temos uma marca bem conhecida no mercado hoje, de uma repetição não só do produto, mas uma repetição de conduta, entrega no prazo. Nosso principal objetivo aqui na Concisa é trazer bem-estar para as pessoas, com uma infraestrutura completa para a família e que as pessoas realmente se sintam bem morando dentro de um Concisa. Que a gente tem certeza que são empreendimentos de altíssima qualidade e altíssimo padrão. Planejamos para o futuro trazer ainda mais inovação no nosso produto, sempre em localizações premium. Já estamos com mais de 300 unidades em projetos aprovados na região. A história da Concisa é repleta de momentos felizes e sonhos realizados, mas principalmente de muita responsabilidade, seriedade no trabalho e carinho com os clientes. Estamos de volta, programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo, né? A gente segue conversando aqui e eu reitero a provocação que eu fiz para vocês, porque a pauta é muito nesse Dia do Trabalhador, em torno da discussão que existe em todo o Brasil, né? Das mais diferentes falas, né? Em diferentes sentidos, inclusive, mas me parece que um debate que está posto, que está sendo encarado, que está tonificado, intensificado, inclusive por parte do governo federal, que tem nisso uma estratégia importante também, e da oposição, que tem nisso também uma estratégia importante,
mas que não é uma estratégia de massa, enfim. Então, várias coisas colocadas aí. A provocação nesse sentido, começo contigo, por favor, Bruno, é em torno da necessidade de uma compensação, porque isso é outra discussão que está sendo feita, né? Ok, vamos diminuir aí X horas, vamos ter que contratar mais gente para suprir esses horários. Não é o caso do teu sindicato, por exemplo, provavelmente, né? Em que pese ter profissionais ligados a ele que acabam trabalhando de segunda a segunda, né? Tem vários profissionais que estão lá nesse trabalho. E se fala nessa necessidade de alguma compensação. E a gente provocava em torno de diferentes mundos, né? O setor financeiro é um outro universo à parte da pequena fábrica de calçado, do pequeno ateliê, da pequena serralheria, o que for, né? Indústria metalúrgica. De que forma tu enxerga isso? Que tipo de discussão está sendo feita? Como vocês encaram essa possibilidade? O segmento bancário atualmente realmente é diferente, por mais que temos aí trabalhadores do ramo financeiro que trabalham no sábado, né? Os bancários trabalharam nos sábados até 1963. Uma greve conseguiu trazer até de segunda a sexta-feira com que os trabalhadores tivessem ganho este direito, que ainda, por cima, às vezes acaba caindo em discussão. Sobre a compensação, entendo que é importante a gente fazer primeiro os movimentos que estão sendo pensados. E, realmente, se for analisado através da implantação uma necessidade, aí que seja refeito a conversa. A gente teve algo similar em relação à isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A gente teve uma tentativa da oposição ao governo atual, oposição ao governo Lula, de fazer uma chantagem, que teria que ser a partir de R$10.000. Até R$10.000 tem a isenção. E só que nós temos, hoje em dia, dentro do orçamento, uma necessidade de achar fontes de arrecadação. E tentaram fazer não passar através dessa chantagem. Se não for até R$10.000 a isenção, a gente não vai votar. Então você vê que o governo federal tenta fazer um movimento para beneficiar a população, que é mais dinheiro no bolso de quem vai consumir, né, no pequeno negócio ou no grande negócio. Então o governo federal tinha proposta até R$5.000 e a oposição tentou fortemente fazer uma chantagem que tinha que ser até 10 mil, para não votar. Felizmente conseguiram passar até R$5.000 com uma progressão, né? E se for necessário no futuro reanalisar, reanalisa. A proposta atual é que seja feito dessa forma sem necessariamente a compensação. E se for necessário futuramente reanalisar, visto que realmente pequenos negócios, né, podem vir a sofrer, pode vir, o governo federal ele é aberto ao diálogo, isso que é o importante. Né? Lembrando que hoje o governo federal ele ainda é minoria na Câmara, né, dos nossos deputados federais. Então existe ali realmente muita conversa de muitos setores para poder colocar projetos que avancem e beneficiem a população. Mas vai estar marcado o povo que votar contra, né? Vai ficar marcado, né? Porque realmente nós temos aí... É uma pauta muito sensível e de massa, né? Mobiliza todo mundo. Né? Mobiliza e ela não é necessariamente populista, porque ela realmente tem fundamentação. Existe o porquê reduzir... Os países da Europa já estão avançados em relação a isso. Né? Não é? É provado que você tem ganhos, como eu comentei, você tem menos gastos com questões de adoecimento, né? Você tem um aumento da economia do consumo. Então, essa redução ela é necessária. No momento, essa é a proposta inicial. A gente sabe que veio essa proposta da compensação também da oposição com uma tentativa de barrar o avanço da proposta. Dificultar, né? Jogar na lama ali o assunto para tentar, talvez, gerar um caos social ali e as pessoas ficarem duvidando da possibilidade de implantar. Mas é importante a gente seguir firme nesses projetos aí, que eles são projetos propostos pelo governo, né? Realmente aí o governo do Lula vem se esforçando para que esse projeto avance, trazendo muitos benefícios aí para a nossa comunidade, para a nossa sociedade como um todo. Já né? quer comentar? Só pegando um ponto aqui do companheiro Bruno, e que seja antes, né, da eleição, né? Porque a gente sabe quem é amigo, quem é inimigo do povo trabalhador, né? Então, se não for votado antes das eleições, a gente sabe muito bem que as máscaras caem e quem está do lado do trabalhador e da trabalhadora são sempre os mesmos, né? Então é isso, tem que ser votado antes das eleições ali de outubro. Mas, voltando, então, o assunto que não tem eu como sapateira falar né, da escala, do fim da escala 6x1, da redução da jornada, eu como filha de agricultores semi-escravos, né?
trabalhavam pela comida, né? Meus pais, na minha infância, e é uma coisa que, não que eu goste de falar, mas é a minha vida e que tem que ser falado e que muita gente se vê nisso, né? Porque aqui no Novo Hamburgo a gente tem muito disso, né? Então, meus pais, eles trabalhavam por ter uma casa onde morar e por comida, eles não tinham salário. E a gente veio lá nos auges dos anos 80 para Novo Hamburgo, que era a terra prometida, né? Então, para trabalhar... Veio da onde, Jaque? Isso. De Três Passos. Bem. Interior, Três Noroeste. Passos, né? Então, a gente vem para Novo Hamburgo com aquela vontade, né, de conseguir tinha comprar. muito emprego aqui. Tinha muito, vinha, né? Então, as prefeituras, né, eu lembro que, assim, as pessoas vinham de ônibus, o Bruno é mais novo, o Fufa também, mas acho que o Laura é dessa época, né, gente que é 50 a mais aqui, vinham de ônibus com uma mala embaixo das costas, embaixo do braço, morar na casa de um tio, de um parente, arrumar um trabalho e depois traziam a família. E aí, o que acontecia? Essas pessoas iam morar em área verde, qualquer cantinho, construíam as suas casas, os seus barracos. Palmeira em cima do rio, né? E aí podia. Por que podia? Né? Porque estavam gerando, né, riqueza para o patrão, então podia morar onde fosse, né? Agora a gente tem uma questão, mas tudo isso para a gente ver que é política. Então, hoje, quando a gente briga pela redução da jornada de trabalho, pelo fim da escala 6x1, é uma parte de uma inteligência de um Brasil soberano e inteligente de pensar na população, na vida dessa população. Essa população que vai adoecer menos, que vai viver mais, que vai fazer gerar mais empregos e que vai gerar que essas pessoas consumam mais, que elas tenham vida. Então, assim, ó, todo mundo ganha, só acha que perde o empresariado grande, pequeno, que tem uma mente muito fechada, porque isso é bom para todos os lados, porque eu me nego, eu sou sindicalista, sim, sou trabalhadora, mas eu me nego a pensar que um patrão com inteligência, ele vai achar que um trabalhador, uma trabalhadora satisfeita, não estando doente, ele vai produzir mais. Ele vai botar menos atestado, como a gente vê agora uma grande empresa aqui de Novo Hamburgo, aonde veio criaturas de fora da cidade, dizer de que essa empresa que eu estou falando é a da maior que a gente tem aqui no Novo Hamburgo, em torno de 1.000 funcionários, e dizer de que as pessoas botam na justiça para ganhar dinheiro, botam a empresa. Não, no setor calçadista as pessoas se urinam nas calças, porque não têm o direito de ir ao banheiro. Porque essas pessoas, elas são obrigadas a trabalhar num feriado e a gente tem que estar fazendo uma luta, né, com processos judiciais para dizer que feriado é feriado, que se trabalhar é 100%, que existe uma convenção coletiva, que não é simplesmente obrigar a trabalhar num feriado para trocar por um dia qualquer. Então, assim, a gente está lá embaixo ainda tentando fazer com que os grandes pensem um pouco que eles também vão ganhar. A partir do momento que as pessoas são saudáveis, que as pessoas estão felizes, que têm o convívio com a família, que têm acesso à comida, à saúde, à educação, essas pessoas vão produzir mais e todo mundo vai ganhar, principalmente os grandes, pequenos empresários. Ninguém vai perder, todo mundo vai ganhar, porque todo mundo vai estar satisfeito. Vale a pena investir no trabalhador e na trabalhadora. Há recompensas, porque eles vão ser mais felizes, mais saudáveis, vão estar felizes no local de trabalho, não vão estar adoecendo, porque o maior número, né, Laura, e vocês também dos bancários também têm isso, o maior número de uma fábrica de calçado, que é um trabalho manual, braçal, vamos dizer assim, mas o maior número de adoecimento e afastamento é psicológico. E quando eu falo psicológico, não é depressão, é tentativa de suicídio. É síndrome do pânico, as pessoas não conseguiam entrar mais no local de trabalho. É esse a gravidade, é esse o grau. Então, assim, a gente só tem a ganhar, e aos dois lados que ganham. Tanto o trabalhador como o empresariado, seja de qualquer setor for, né? Seja de metalúrgica, seja no calçado, seja de bancário, seja de banqueiro. Todo mundo vai ganhar, porque a gente está falando de saúde e qualidade de vida, que é isso que a gente tem. Um Brasil inteligente, um Brasil soberano, é isso, pensar na qualidade de vida das pessoas, que a gente só tem a ganhar. Jaqueline falou, só fazendo uma conexão que eu falei lá antes, dezembro, janeiro, que é um período de grande consumo, né? Sim, não rivalizando empresário e funcionário, que muitas vezes o próprio empresário é o funcionário dele mesmo, empresas pequenas, né? Mas um empresário que muitas vezes reclama de poder pagar o 13º, que é uma conquista dos trabalhadores, é o mesmo que adora receber os 13º dos consumidores. Então está integrado, né? 13º que você paga para alguns, você recebe de muitos consumidores que também receberam.
né? O dinheiro ele não se esvai, ele vai circular, então não precisa se preocupar, não precisa ficar tudo no seu bolso, não, espalhe um pouco, né? Vamos democratizar um pouco mais essa renda, que ela irá retornar para você também. Fufa. O que faz diferença entre primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo? Renda média. A França, por exemplo, tem uma renda média, se eu não me engano, em torno de $34 mil. No Brasil é em torno um pouquinho mais de $10 mil. Né? Renda média. Distribuir dinheiro, ninguém quer. Né? Por isso que o Estado precisa fazer isso acontecer por meio de leis como essa. Nós estamos falando em distribuição de renda. E esses grandes empresários, eu ando muito sem paciência para conversa boca de sacola. É o seguinte, o cara compra uma casa de 12 milhões em Xangri-Lá e quase infarta para dar R$50 de aumento para os funcionários, para os trabalhadores da fábrica dele. Não é é a regra dos grandes empresários. Compra a 10ª casa de 10, 15 milhões de reais, que não tem nem o que fazer mais com tanta casa, com tanto carro, com tanto terreno, com tanto apartamento, com tanto investimento, com tanto não sei o quê, mas quase morre reclamando e dizendo que a empresa, olha, não sei se aguentamos esse ano. Né? Eu convivi com isso, né? 4 anos da minha vida convivendo também com parte do setor calçadista. Mas tem os pequenos, como o Bruno disse, né? E eu referi antes, os micro, pequeno, médios, que trabalham pra caramba e não vivem de explorar o seu funcionário, trabalham também muito mais do que os seus funcionários. Né? E a gente tem que falar isso, repetir isso sempre, inclusive para desfazer essa bobagem, né, de que a esquerda é contra empresário. A esquerda é contra injustiça, não é contra empresário. É simples, não comete injustiça, não explora as pessoas, a gente não é contra. Quem criou o MEI? A esquerda. Quem criou o Simples Nacional? A esquerda. Quem criou mais de 800 escolas técnicas para formar mão de obra qualificada nesse país? Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, a esquerda. Então, da onde que a esquerda é contra empresário? Pega todos os recordes de balança comercial do Brasil. São recordes da esquerda. Não tem conversinha. Isso é fato. É fato. E tu pode ter a tua versão, a tua torcida, etc. e tal, mas não pode ter os seus próprios fatos. Então, essa coisa da escala 6x1 é mais um capítulo, né, nessa luta civilizatória que a gente trava desde que existe a humanidade. Tem um lado que é podre de rico e que quer que o salário mínimo seja R$1.000, né? E tem outro lado que acha isso um absurdo e luta contra isso. Né? Tem um lado que achava que mulher não podia nem votar e o outro lado que lutou, como a Jaque disse antes, para que mulher tivesse o direito de votar. E nessa luta política que a gente fala, né, de fato, morreu gente, né, para conquistar direitos, né, para abolir a escravidão, para a mulher votar, né, para garantir direito trabalhista, em grandes greves, apanhando de polícia, né, e inclusive tendo que convencer trabalhador que é contra, né, Lauro, as próprias conquistas para os trabalhadores. Então, assim, é muito dura a vida lutar pelo lado dos mais fracos, porque toda a grande mídia. A grande mídia. A média mídia não. A média mídia não. A média mídia, a pequena está aqui mídia, fazendo esse debate. Né, as mídias locais fazem debates comunitários e propiciam debates como esse de hoje, assim como o Rodrigo traz aqui mesas que são totalmente de direita para defender as ideias de direita. Sempre, né? claro. Né, tem pouco lugar no Rio Grande do Sul, talvez tão democrático quanto a Vale TV, que faz uma bancada dessa aqui com um petista pré-candidato a deputado federal e 3 sindicalistas. Né? Então é isso. O que a gente não pode aceitar mais é ficar vivendo de narrativa, ponto. Ô, Lauro, queres complementar? Não, na verdade, a gente está vivendo num momento assim que não tem, tá maduro para nós aprovar essa pauta aí. Eu tenho feito, a gente tem feito. Dentro do sindicato tem mais buscas que vocês têm, de desafios que vocês têm, além desse? Tem, a gente tem Falaste de 5 lutas principalmente, né? Terceirização, né? Os MEI hoje, da forma que o MEI foi criado para uma coisa, os caras estão usando para outra. Né? Então, tudo isso prejudica. Outra coisa, a própria negociação salarial que nós vamos negociar com o patronal.
Ó, para tu tirar 0,5% dos caras, meu, olha, é uma briga. Para tirar 0,5% de ganho real. Aí daí tu avalia o que representa a questão da redução de jornada para eles e sem redução de salário e o fim da escala 6x1. Mas não adianta, tá? O presidente Lula é estrategista. É estrategista. Eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, para mim, já tenho as pedrinhas contadas já, para aprovar. Só, claro, a forma que vai ser aprovado, não sei. Talvez uma compensação, talvez uma compensação ali para aquelas pequenas empresas, que ele não vai deixar essas empresas mal, essas pequenas empresas. Acho que o pessoal tem dificuldade em algumas coisas, né? Então, acho que ali eles vão, talvez tenha que trabalhar alguma isenção, né? Então, mas eu acho que a gente está com a faca e o queijo na mão para aprovar o fim da 6x1 e a redução de jornada de trabalho sem redução de salário. A gente avalia uma mulher, os caras dizem, mas a mulher já trabalha 5 dias na semana, mas vem cá, levanta às 7 horas da manhã, muitas vezes para ir para uma empresa de calçado aqui, ganhar o piso salarial, chega em casa, tem que fazer almoço para o outro dia, tem que cuidar dos filhos, olha a vida que tem uma pessoa assim, aí os caras não querem dar valor, cara, aí não tem como, né? Então, nós vamos estar, a gente vai estar nessa luta aí, nós temos que botar o bloco na rua. Foi assim na isenção de imposto de renda, né? Nós colocamos mais de 2 milhões de assinatura, por QR Code, por abaixo-assinado, para aprovar. E aprovou, os caras diziam, não vai aprovar. Não aprova, mas 70% da nossa categoria aqui é beneficiado com a isenção até 5 mil. Né? Uhum. E a redução de 5 até 7,350. Então, de uma forma ou outra, né? Então, não é difícil. Né? E isso, acho que depende muito de nós, na verdade. Né? Bruno, se nesse dia do trabalhador tu tivesse que dar um troféu trabalhador, um troféu destaque dentro desse segmento, se a gente pensar no universo do trabalho como um todo, para quem seria esse troféu? Bem, esse troféu eu daria para a Jaque falou das mulheres. E eu enxergo que as mulheres, um movimento de melhoria para todos os trabalhadores começa com as mulheres. Se um grito que vai fazer as pessoas entenderem o grau de sofrimento, a necessidade da melhora da relação de trabalho, da relação de segurança, é com as mulheres. Eu diria para todas as mulheres esse troféu. Então vou te provocar na linha do FUFA, assim. E quem é que ganha o troféu Boca de Sacola? Boca de Sacola, quem ganha o troféu é realmente esta base, o que faz oposição às melhorias que envolvem a segurança, a renda da população e a dignidade, que fica tentando buscar pautas que são ditas morais, mas não deixa as pessoas serem livres na sua individualidade para simplesmente ser gente. Colocam pessoas umas contra as outras. Né? É importante a gente conseguir entender que as pessoas, nós devemos ser livres para poder realmente cuidar do outro e não ficar implantando ódio nas demais pessoas, desconfiança nas pessoas, falar um palavreado claro. Né? E as pessoas entendem, as pessoas elas compreendem quem realmente busca melhorias para elas, do ponto de vista de deixarem elas com mais dinheiro no bolso, para que elas vivam as suas vidas e cuidem dos seus familiares. Jaque, para quem vai o troféu Dia do Trabalhador? Dia da Trabalhadora. Tá bem. E do trabalhador. Mas eu tenho que concordar com o meu companheiro Bruno. Vai para nós, mulheres. Mulheres aguerridas, mulheres do comércio, do calçado, metalúrgicas, bancárias, que trabalham, levantam 7 horas, a gente está pegando, está pitando, tá na hora, né? Então, 7 horas a gente já está lá batendo o ponto, né? Então, a gente já levou o filho na creche, já levou para a tia cuidar, muitas vezes quando não tem creche, né? Só meio turno, né? Porque as creches do município, elas não são adequadas para nós, trabalhadoras e trabalhadoras do calçado ou da metalúrgica, porque 7 horas tu tem que estar batendo ponto. Né? Então, na maioria, não fecha esse horário. Meio turno, como é que 11h30 tu vai sair para almoçar? Tu não tem como sair 11 horas para buscar teu filho para levar. Então, mesmo se tu conseguir uma creche meio turno para o teu filho, para tua filha, tu vai ter que pagar alguém para fazer isso, porque tu não consegue fazer. Então, é para essas mulheres guerreiras que chegam, vão catar os seus filhos, né, pela cidade, porque às vezes estão um numa escola e outro na outra, vão chegar em casa, vão lavar a roupa, vão fazer comida para deixar pronto, para levar sua marmita no outro dia, porque a grande maioria das empresas aqui no Novo Hamburgo não tem refeitório com comida pronta, então tem que levar, muitas vezes, comendo comida azeda,
sentando ao meio-dia na calçada, isso é para homens também. Mas assim, o meu foco é para a nossa a tripla jornada de trabalho que nós mulheres temos e que precisa ter essa redução da jornada, precisa ter o fim da escala 6x1 e precisa o fim do feminicídio. Porque além de tudo isso, tu é morta por simplesmente a comida não tá com o tempero que o marido ou o companheiro ou o ex-namorado gostou. E o troféu Boca de Sacola? O troféu Boca de Sacola vai para aquelas pessoas, assim, vai bastante gente, não vou nomear aqui, mas vai para aquelas pessoas, assim, ó, que não entendem o que está acontecendo e que se acham donas da matéria e do que está acontecendo. Que defendem piamente que o Brasil vai fechar, vai quebrar, se tiver essa redução. Assim como falavam que se fosse o 13º, né, ia quebrar o Brasil, que as férias iam quebrar o Brasil. Não, não vai. Então, para essas pessoas, leem. Gente, Google, todo mundo tem acesso. Qualquer pacote de R$40 de dados móveis, tu tem acesso a isso. Vamos pesquisar, gente, vamos ver da onde que veio as coisas, nada cai do céu além da chuva. É luta e muita luta, e é isso. Então, o troféu Boca de Sacola vai para as pessoas desinformadas que se acham, né, e muitas vezes vão para as redes, né, a uns cúmulos assim, que a gente fica até assim, com vergonha de responder algumas criaturas das falas delas, porque assim, ó, é falta de interesse de se informar. Lauro, para quem vai o troféu Dia do Trabalhador? Sem dúvida para as mulheres, né? O que as mulheres enfrentam hoje, né? Indefesas, na verdade, muitas vezes são assassinadas na frente dos filhos, né? É uma coisa que não tem como continuar, né? Então, isso é sem dúvida o espaço para as mulheres que trabalham, são submetidas a assédios e várias coisas, que nem a Jaque falou há pouco tempo atrás aí, né, que as gurias chegam a se urinar dentro da empresa, porque muitas vezes não libera as gurias para ter o acesso no banheiro. Então, isso não pode continuar, né? Elas vão ter que buscar. E a questão do... Boca de Sacola. Boca de Sacola é para essa direita hipócrita que nós temos aí, né, esses nossos deputados, eu vejo aqui um deputado nosso aqui, né, pediu vista para tentar prorrogar a questão da redução de jornada e a redução a 6x1, né, finalizar 6x1, para tentar atrasar, para de repente não haver possibilidade de colocar antes das eleições, né? Uns caras que se dizem que defendem o trabalhador, e da história deles pode pegar, votaram sempre contra os trabalhadores. Sempre contra os trabalhadores, que é Van Hatten, Júlio Redecker, o Redecker, né? Então, Lucas Redecker, né? Então é assim. E assim, uma coisa que não dá para admitir, assim, eu vejo aqui os empresários aqui, trazem esses caras aí para fazer fala dentro das empresas, para fazer lavagem cerebral nos trabalhadores. Eu vi agora de uma empresa aí que trouxe o Van Hatten para fazer, pelo amor de Deus, né? Não tem como, então é isso. Fufa Azevedo, troféu Dia do Trabalhador para quem, Fufa Azevedo? Eu vou seguir os relatores aqui. Não tem como não dar o troféu do Dia da Trabalhadora e do Trabalhador para as mulheres, porque praticamente todas as mulheres têm, no mínimo, uma carga dupla em relação ao homem, né? Porque praticamente nenhum homem cozinha, praticamente nenhum homem cuida da casa, praticamente nenhum homem arruma os filhos, dá banho nos filhos, né? Tem exceções, tem uma parte que é exceção, mas é pequena ainda, né? Nós já avançamos bastante nesse sentido, mas falta muito, e tudo aquilo que é ruim para o homem é 2 vezes pior para uma mulher, né? Tanto pelo ponto de vista, homem, nunca vi nenhum amigo meu reclamando de assédio, né? Eu nunca vi amigo meu reclamando de, meu Deus, não aguento mais dor nas costas de tanto arear o chão da casa. Nunca vi. Tenho 45 anos, quase 6, e nunca ouvi. Mas já vi mulher fazer isso, falar isso a minha vida inteira. Então, sem dúvida, o troféu vai para as mulheres. Troféu Boca de Sacola, tanto quanto tu dizer quem é que é o teu troféu Boca de Sacola, explicar que negócio é esse de Boca de Sacola. Boca de Sacola é aquela pessoa na política que só consegue mentir, prometer mundos e fundos e dizer que vai fazer, que isso e aquilo. Eu sei que nossos espectadores estão com a imagem do Gustavo Fink na cabeça nesse momento. É que começou muito fortemente com essa fala, tua. E o Boca de Sacola original, o 01,
boca de sacola é o Gustavo Fink, porque se elegeu mentindo. Se elegeu mentindo, simples assim. Isso eu digo aqui, diria na frente dele, e direi na frente dele se ele aparecer. Não, tu é um boca de sacola, porque tu é um mentiroso, né? Se elegeu prometendo viaduto na Marcílio Dias, Jesus Cristo. Então, assim, em homenagem ao Gustavo Fink, né, o troféu boca de sacola vai para ele sempre, né? Mas, ou talvez ele já tenha virado o hors concours, né? O maior boca de sacola do mundo passe a receber o troféu Gustavo Fink. Então, com essa né, que seria engraçado se não fosse trágico, né, eu quero desejar um ótimo feriado aqui para todas e Deixa eu fazer essa rodada final aí. O Bruno Lousada, representante dos sindicatos bancários aqui da diretoria do sindicato, parabéns pelo teu dia, parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras, obrigado pela presença, teu ponto final. Bem, eu agradeço o espaço, Rodrigo, para a Vale TV. Gostaria realmente aí que todo mundo se orgulhasse do seu trabalho, né? E lembrando que a maioria de nós que vamos estar assistindo aqui produzimos coisas. Então, falando de sapateiros, bancários, trabalhamos, fazemos sapatos, vendemos produtos. Nós não somos rentistas, né? O Lauro falou ali. Nós brigamos muito como dirigentes sindicais para conseguir reposição salarial, que muitas vezes é a inflação, que atualmente é uma inflação baixa, menos de 5%. Porém, nós temos aí multibilionários, pessoas multimilionárias, como o Fufa comentou, que podem estar aplicando seu dinheiro na renda básica do país, que hoje em dia, pelo Banco Central, é quase 14%. 15%, baixou um pouco de 15%, na verdade, né? Então, mas não é o nosso exemplo. Todo o dinheiro que a gente recebe, a gente consome. Poucos podem guardar um pouco mais, talvez um pouco, algo de emergência, né? Então, para todos nós que realmente vivemos do nosso trabalho, precisamos trabalhar para pagar nossas contas. Um felicíssimo dia das trabalhadoras, dos trabalhadores, né? Agora no 1º de maio. Se orgulhem muito disso para os seus filhos, né? Os pequenos empresários, médios empresários, né? Que realmente trabalharam muito para ter as suas empresas, valorizem os funcionários. E fico agradecido e esperançoso pela cidade de Novo Hamburgo, que terá, né? Recentemente tivemos aqui a cedência, a Transurb, uma empresa pública, cedeu um espaço para a construção do IFSul, que vai formar muitos trabalhadores aqui em Novo Hamburgo, no centro da cidade. E, infelizmente, o nosso prefeito Gustavo Fink não participou. Não estava lá para valorizar isso, falando de boca de sacola. Então, agradeço a todos vocês e que nós tenhamos aí um excelente 1º de maio. Sei que já estamos gravando previamente, mas muito feliz de poder estar aqui, Rodrigo. Obrigado. Presidente do Sindicato Sapateiros, Jaque Ertal, obrigado pela presença, teu ponto final. Eu quero, de novo, agradecer, Rodrigo, agradecer a toda essa bancada e dizer que sempre é uma honra, que é um espaço para nós estar conversando com as pessoas, estar dialogando, estar colocando o nosso ponto de vista, e tenho certeza que muita gente pensa assim como nós, pessoas que estão do nosso lado, isso que nos motiva a estar aqui. Então, por mais vezes queremos receber mais convites para estar aqui, falando sobre qualquer outro assunto, que tu sabe, qualquer coisa, a gente está no dia a dia, está lá na periferia, a gente está lá nas portas de fábrica, a gente está nas paradas dos ônibus, a gente anda de ônibus, então a gente conversa com a comunidade, isso tudo quando a gente fala de boca de sacola e fala, a gente sabe e sente na pele, porque a gente está presente, né, Laura? Com os trabalhadores e as trabalhadoras e a população de Novo Hamburgo em geral. Então, no mais, é agradecer, desejar um ótimo descanso e 1º de maio, mas também reflexão. Gente, vamos pensar muito do tudo que a gente passou até aqui, o que a gente tem ainda pela frente das lutas que a gente tem. É só o começo, tá? Então, a gente tem muita coisa para avançar e um ótimo, feliz 1º de maio, dia do trabalhador e da trabalhadora, sempre na luta, sempre unidos. Representante do Partido dos Trabalhadores, Novo Hamburgo, Fufa Azevedo. Obrigado, Fufa. Teu ponto final. Obrigado, abraço a todos os amigos e amiga Jaque aqui da mesa. Eu queria só aproveitar esse encerramento para deixar claro, quem entendeu alguma coisa sobre política na vida sabe que a função do campo progressista é defender o peão da fábrica, a mulher e o homem que estão na fábrica, os comerciários, os trabalhadores
da base da pirâmide, mas também a classe média brasileira, os micro, pequenos e médios empresários. Esses que precisam de defesa, porque os pequenos, micro, médio empresários são os que também não conseguem dinheiro para ampliar sua empresa, para abrir um novo negócio, para empreender, porque todo o dinheiro fica monopolizado nas mega empresas, né, e no sistema financeiro. Então, nós não lutamos por um pequeno lado da população, né? Nós lutamos pela maioria da população, por 90% da população, seja CPF ou seja CNPJ. Bom feriado a todas e todos. Lauro Amaral, presidente do Sindicato Metalúrgicos, obrigado pela presença, parabéns, trabalhadores. Obrigado, Rodrigo, obrigado pela oportunidade, né? E também agradecer ao nosso pré-candidato a deputado federal, FUFA, a Jaque e o Bruno, e dizer assim, a gente gostaria assim que os trabalhadores procurassem conhecer melhor o sindicato, né? Que muitas vezes a gente é compreendido de uma forma diferente. Então, às vezes tu é tratado por vagabundo, muitas vezes. E não é. Hoje, por exemplo, tu é presidente de um sindicato, nós temos a nossa diretoria, nós temos uma convenção coletiva, né? Uma convenção coletiva que tem 48 itens e ele se beneficia dos 48, e muitas vezes ele não quer participar na questão do sindicato, para ajudar o sindicato, né? Dessa forma, não. Então é isso aí, um feliz 1º de maio, né? E vamos à luta, né? Vamos estar todo mundo junto na luta aí para fazer esse enfrentamento no fim da escala 6x1 e na redução de jornada sem redução de salário. Tá bem, obrigado aos nossos parceiros Allos Viacred Alto Vale, Calçados Activita, Concisa Construtora, Mercator Feiras e Eventos, JG Serviços e Universidade Fevale. Agradecendo na técnica ao Juliano, essa bancada maravilhosa nessa sexta-feira. Um bom fim de semana a todos. A gente se encontra segunda-feira, inauguração da agência Sicredi e Cristo Rei em São Leopoldo. Estaremos lá ao vivo, transmitindo de lá, conversando com a comunidade Capilé. Um bom fim de semana a todos. Até lá.